E é isso, tá? A aula de hoje foi essa parte de noções. Qualquer dúvida vou deixar meus contatos. Vocês mandam mensagem, tá? Manda e-mail, manda Facebook, DM no Instagram, qualquer coisa, comenta lá, que a gente que a gente auxilia auxilia vocês, tá? vocês, tá? Então, Então, é isso, é gente. isso, gente. Obrigado, Obrigado, tá? tá? Agora a gente vai Agora a gente vai passar passar para a nossa para a aula nossa aula de de inglês com a inglês com a professora professora Gisele. Ela já Gisele. Ela entrou já entrou aqui, aqui, tá? tá? E E anotado anotado para para vocês vocês ali, ali, deixa eu deixa eu tirar tirar aqui aqui o o compartilhamento. compartilhamento. Rapidinho. Rapidinho. E é isso, E é gente. isso, gente. Espero que Tenham vocês tenham gostado, tá? da Da aula. aula. Aproveitem aí Aproveitem aí a a próxima próxima aula aula de de inglês inglês até a a meio-dia. Depois meio-dia. tem uma Depois outra tem uma aula, tem outra uma aula, tem hora, 1 hora, tá? tá? Aí você vai ter Aí uma você vai ter uma pausa, dá até pausa, as dá até 2 as e aí às 2 e aí 2 às horas 2 a gente horas a volta gente com a volta com última a aula, última aula, que é a que é aula a de aula de artes, tá artes, bom? tá bom? Bom, é isso, Bom, é gente. isso, gente. Obrigado aí Obrigado aí por por acompanhar. acompanhar. E a E a gente se gente se vê na vê semana na que vem semana com que vem com matemática, matemática, gente. gente. Aqui com a E professora com a Gisele. professora Lembrando que Gisele, as aulas lembrando que são as aulas são gravadas e vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis disponíveis no no Google Classroom para Classroom para vocês. vocês. Um beijo para Beijo para vocês e eu vocês fico e por eu aqui. fico por aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Participar desse projeto é bem bacana, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é parabéns. A gente sabe de que sábado de manhã todo mundo podia estar fazendo outra coisa, né? Todo mundo podia estar aproveitando esse dia que está sol, poderia estar fazendo qualquer outra atividade, né? Mas está aqui, está estudando e eu estou muito feliz de ver esse número de pessoas no sábado de manhã estudando aqui e né, tentando fazer alguma coisa bacana. Perfeito. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como o professor disse, meu nome é Gisele. Eu vou acompanhar vocês em inglês aqui, tá? Eu sei que o professor Olim deve ter pedido para vocês fecharem os seus microfones, mas eu queria um pouco antes da gente começar de fato, conversar sobre as experiências de vocês com o inglês e as expectativas. Porque quando a gente fala em ensino de inglês, a gente vai ter um monte de experiências diferentes e um monte de expectativas diferentes. E eu queria conversar com vocês sobre o que vocês têm e o que eu vim oferecer aqui dentro do cursinho, tá certo? Então, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e pode falar. Qual a experiência e qual a expectativa que vocês têm no curso? Não faz eu escolher não, gente, por favor, voluntários. Olha, eu sou Lufer, né? Eu tenho muito conhecimento em inglês, meu nível de inglês é avançado, então eu estou de boas nesse sentido. Eu só quero mais para assistir, né? Para ter aula, sabe? Mas eu tenho um bom nível de inglês. Que bom, ainda bem. Você estudou aonde, Luiz? Eu estudei numa escola perto de casa, que é do Time. Aí Legal. desculpa, está passando um Sem helicóptero. problema. Ok. Mais alguém aqui estuda inglês em escola de idioma? Pode escrever no chat se vocês não quiserem abrir o microfone, só para eu ver. Alguém aqui já fez alguma escola de idioma? Fez ou faz? Estuda inglês? Ok. Tá, ok. A maioria das pessoas que respondeu que não. Alguém aqui... agora sim, aprendi com música. Sim, muita gente tem. Eu ia completar isso agora. Muita gente tem contato de inglês com música e videogame. Isso é bem bacana. Bem bacana mesmo. Eu, como professora, acredito que todo contato com o inglês é um contato válido, tá? Então, se você tem contato com o inglês em música, se você ouve músicas em inglês, se você joga videogame e tem que ler coisas em inglês, é ótimo. É isso mesmo, tá? O contato com o inglês é isso. Bom, agora para a questão das expectativas. O que as pessoas esperam quando elas ouvem que elas vão ter aula de inglês? Infelizmente, a gente tem
Hoje, infelizmente ou felizmente, nós temos muitos tipos de curso. Então, a gente tem gente que promete falar inglês em 8 semanas, tem gente que, né, tem cursos de 5 anos. Nós temos cursos que são voltados à leitura, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? E nós temos cursos que são voltados só à conversação, só para viagem. Então, assim, o nicho de inglês é bastante grande. Nós vamos ter, assim, muitos professores, muitos mesmo. Nós vamos ter muito professor e cada um está oferecendo uma coisa. Cada um está dizendo que você vai se beneficiar de uma coisa, né? O que eu acredito? Eu acredito que inglês uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, que é o que vai acontecer aqui no nosso cursinho, não vai te ajudar a falar. Para você poder falar inglês, você tem que ter um contato intenso com o inglês. Então, seja com aula, seja com música, seja com vídeo, seja com série, seja com filme, seja com videogame, seja com livros, seja com história em quadrinhos. Então, assim, para que o inglês passe a ser uma coisa falada na sua vida, você precisa de contato com o inglês. E o contato uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não é suficiente para levar você a falar inglês assim, né? De maneira satisfatória em pouco tempo, tá? Então, assim, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos focar na coisa do Enem, nós vamos focar na coisa do vestibular. Então, nós vamos trazer textos em inglês e como nós iríamos responder esses textos, né? Como seria o que eles chamam de proficiência, que é o que a gente precisa do inglês na faculdade. Nós só precisamos da proficiência. O que quer dizer proficiência? Que você possa ler coisas em inglês e que você entenda o que está falando. E que você possa, né, organizar o seu pensamento em português mesmo, tá? Sobre a ideia daquele texto, os detalhes daquele texto. Então, esse é o nosso estudo primeiro. Então, a gente vai adquirir vocabulário, e em seguida do vocabulário, nós vamos trabalhar com texto, tá? Então, toda aula que eu vier aqui, eu vou trazer vocabulário, vou trazer um pouquinho de gramática, e em seguida a gente faz um texto para a gente ver, para a gente melhorar aí a sua habilidade. Essa habilidade é bacana porque ela é para qualquer idioma, né? Então, interpretação de texto é bacana e importante para qualquer idioma. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode escrever no chat se quiser, tá? Se precisar. Ok. Alright. A primeira coisa que eu vou dizer que você precisa para aulas de inglês, para você aprender inglês, independente de qual seja o seu objetivo, você precisa de um caderno, tá, gente? Quando eu digo um caderno, é um caderno onde você vai escrever as palavras que você lembrar. Então, você vai criar o que a gente chama de wordbook. Seu wordbook pessoal são aquelas palavras que você acha que você vai voltar a encontrar e que você precisa saber como faz. No início, você pode escrever em inglês e português, mas existem outras formas de você memorizar, decorar uma palavra, né? Eu vou abrir aqui. Uma coisa que eu também acho importante fora o wordbook, de vocês terem, ok? O que eu vou abrir aqui é uma coisa física, tá? É um dicionário. Não sei se você consegue ver aqui minha tela, mas eu vou mostrar aqui um dicionário bacana, tá? Que, ó, no estante virtual ele custa R$25, tá? Esse dicionário chama Oxford Escolar. Não sei se alguém tem esse dicionário, se tiver, em sebo você acha bastante, porque é um dicionário bastante comum, ele já está aí no mercado há bastante tempo, esse dicionário aqui no cantinho, tá?
Então, ele vai ter português e inglês, depois ele vai ter inglês e português, tá? Então, ó, esse aqui é de 2013, ele já está com uma capa nova, mas ele é um dicionário bem mais antigo que isso, tá? Então, a primeira edição dele, se eu não me engano, é de 2004, tá? Ele já deve estar, tipo, na 6ª ou 7ª edição. E esse é um dicionário físico. E é um dicionário que vai fazer diferença aí no sentido de você ter um apoio quando você não souber alguma coisa, tá? Agora, se por acaso você não tem vontade de ter um dicionário físico, se por acaso você tem vontade de ter um dicionário online, eu vou sugerir esse aqui, tá? Todo mundo tá vendo que eu mudei de tela? Deu para ver aqui? A tela mudou, tá? Eu mudei, então, esse aqui é um aplicativo do Google Play, tá? Então, todo mundo que tem Android vai poder usar esse aqui, ok? Chama English Portuguese Dic Free. Então, Dic de Dictionary. Então, esse, na minha opinião, é o melhor que tem. Eu pesquisei bastante antes de indicar esse aqui para vocês. Ó, a nota dele na loja é 4.6. Ele tem uma nota bastante bacana, né? A maioria das pessoas gosta muito dele. É um dicionário leve, é um dicionário que não trava, e é um dicionário que vai te dar sugestões assim que você, ó, digita o que você quer, tá? Então, ó, você tem a palavra em cima, entre parênteses está em inglês, e embaixo você vai ter as traduções possíveis, ok? Ó. E aí você vai ter aqui, ó, tá? A pronúncia da palavra, as traduções, o que a palavra representa, tá? Enfim, é um dicionário bem clean. Digo clean no sentido de não ser uma coisa que está poluída com um monte de propaganda, tá? É de graça, você vai instalar e ele não vai te cobrar nada, ele é de graça. E você vai poder usar e fazer as suas consultas de uma maneira bem rápida, né? Tá? Então, o que ele vai ter aqui, ó, que ele está falando? Ele vai criar um histórico das palavras que você pesquisou. Você pode favoritar as palavras com uma estrela. Você pode mudar a fonte e o tema. Você pode mudar... Desculpa. Você pode estudar com a palavra do dia, tá? Tem a palavra do dia para você aprender uma palavra por dia. Enfim, você vai ter aí algumas opções desse dicionário que vão ser bacanas. Então, se você puder baixar, se você tem espaço no seu celular, em qualquer outro dispositivo que você tenha, você tendo espaço, eu aconselho esse. O nome do dicionário é esse que está aparecendo aqui em cima, ó. English Portuguese DICT Dict Free. Esse é o nome do dicionário. Se você pesquisar dicionário inglês-português, ele aparece. Você pesquisar dicionário inglês-português lá na Play Store, na Google Play Store, você vai encontrar, tá? Ele lá. Então, ele é um dicionário fácil de encontrar e ele é um dicionário barato, tá? Barato, ele é de graça, melhor ainda, né? Então, você vai ter aqui essa opção de dicionário. Aqui vão aparecer outras, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui com inglês mais britânico, mas também bacana, tá? Então, se vocês têm espaço. Um outro que eu vou recomendar, ele vai até aparecer aqui que eu já tenho, ó. É esse aqui. Quem já viu esse daqui da corujinha? No Duolingo, tá? O Duolingo, ele é bem famoso, ele já tem quase 10 milhões, ó, de downloads. A nota dele é 4.7, tá? E você pode estudar vários idiomas no Duolingo, vários idiomas, tá? Você vai ter... Oi?
Ok. No Duolingo, então, você vai poder estudar espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês, inglês também, tá? E aí, enfim, todos os dias você faz uma lição. As lições são bem rapidinhas mesmo. E elas têm essa cara mesmo, de você aprender vocabulário. Tem a opção de você, né, fazer gravações para você comparar a sua pronúncia, né? E você vai subindo, ele vai abrindo fases. É como se fosse um jogo mesmo, conforme você vai estudando a língua, né? Então, todo dia você faz uma, e aí uma liçãozinha, e a lição é bem rapidinha, ela leva tipo 5 minutos mesmo, 5, 10 minutos, você pode fazer mais se você quiser, mas o Duolingo é bem bacana. Então ele chama Duolingo, quando você digita Duolingo ele já aparece, é o primeiro que aparece, tá? E aí você vai ter a opção de estudar inglês ou outras línguas se você quiser, você pode estudar até mais de uma ao mesmo tempo que ele permite. É só você escolher qual língua você quer estudar. Então você vai ter. Eu vou aconselhar então vocês a baixarem esses aplicativos. Por quê? Porque como eu disse no começo, agora há pouco, o contato com o idioma vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. A diferença entre você ter facilidade ou dificuldade com a língua está na quantidade de contato que você tem. Então, se você tem, pensa em inglês ainda é fácil, porque a gente acha muitas coisas em inglês. Na internet, na televisão, tem muita coisa em inglês. Mas estudar uma língua, por exemplo, que você não tem muito contato, por exemplo, vamos estudar alemão. Onde que eu vou escutar alemão? Onde que eu vou ver alemão? Se não for, né, em aplicativos como o Duolingo. Então, assim, eu só aumento o meu contato com a língua, eu só melhoro a língua, só aprendo mais sobre a língua quando eu tenho contato com ela. E o Duolingo seria esse contato que você iria ter, tá? Eu gosto porque ele é bem contextualizado, então ele vai te dar primeiro como que você cumprimenta as pessoas, depois falando um pouco de comida, depois falando um pouco do clima. Então as lições são temáticas e não fica uma coisa assim muito maçante, muito puxada e fácil, de novo, de graça, tá? Tem propaganda, o Duolingo, quando você escolhe a versão de graça, mas nada assim insuportável, né? Conforme você faz a lição, aparece uma propaganda ou duas que você consegue fazer sem se chatear muito, tá? Então, ó, são as duas sugestões que eu tenho em relação, né, ao trabalho. Eu acho que essas são as ferramentas que você vai precisar nesse primeiro momento. Um bom dicionário para poder começar a criar o seu banco de palavras em inglês, tá? Palavras que você viu e que você acha que são palavras que são importantes saber. Escrevendo em inglês e português, fazendo figura para você, né? Poder, né, criar. E você também pode, se você estiver usando o computador, que eu gosto muito, você pode usar o Google Tradutor. O Google Tradutor já foi muito ruim, eu vou dizer para vocês. Tem gente que ainda fala que ele é ruim, mas ele já foi muito ruim mesmo, tá? Muito. Ele já fez traduções assim péssimas, péssimas, péssimas. Mas hoje em dia ele está muito esforçado em fazer uma tradução mais próxima daquilo que a gente precisa. Então, no começo, no início, quando ele saiu, ele fazia traduções bem literais mesmo, bem literais. E em seguida, conforme as pessoas foram dando feedback, o Google foi melhorando muito, 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 muito a tradução, tá? Então, só para mostrar para vocês o que eu estou falando, que o Google Tradutor hoje dá para a gente confiar. Confia desconfiando, mas dá para a gente confiar. Eu vou fazer aqui com vocês uma frase que eu separei, tá? Eu vou começar pela palavra hard. Alguém sabe o que significa hard? Pode falar, pode abrir o microfone e falar se souber. É difícil. Ah, tá. Ok, difícil. Tá bom. Todo mundo falou difícil, tá ótimo. Mas será que essa é a única tradução para hard?
Não, tem vários. Então. Ó. Então, ó. Apareceu difícil aqui. Muito bem. Hard. Aí você vai ter, ó. Hard e difícil. Foi o que vocês falaram. O que eu gosto do Google Tradutor é que dá para ouvir a palavra, né? Então, se eu precisar, eu posso ouvir a palavra aqui, né? Eu posso gravar. E eu posso ouvir a tradução dela aqui, né? E copiar a palavra se eu quiser. Só que, gente, ó. O que eu acho muito bacana que o Google Tradutor virou é isso aqui. A palavra difícil é a palavra que aparece com mais frequência. Mas isso não quer dizer que ela seja a única tradução. Hard também pode ser duro, rígido, árduo, forte, firme, severo, rígido, sólido, áspero, apertado, tá? Então, ó, a palavra hard vai depender de contexto, de adjetivo, né? Ela ainda pode ser, ó, um advérbio, pode ser duramente, tá? Então, depende do contexto da palavra hard, tá? Para que a gente possa ter uma única tradução dela. Então, ó, fazendo o teste para ver se o Google Tradutor tá esperto, ó. Ah, olha só, ele tá esperto, ó. Eu coloquei hard com pedra, ó. Eu coloquei aqui, ó, stone. Então é pedra, né? E hard. Quando eu falo stone com hard, não pode ser difícil. Então vai ser o quê? Dura, tá? Uma pedra é dura. Então falando de qual a sensação, né? De qual uma das características de uma pedra, hard vai ter uma tradução diferente. Então a stone is hard. Então vocês podem ver que no começo ele traduziria como difícil. Agora ele já está mais esperto em relação aí à tradução de acordo com aquilo que é dito, né? Então, duro ou dura seria a segunda tradução mais frequente de hard. E aí o Google já conseguiu fazer essa tradução aí, ó, no sentido de que a gente precisa disso. Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam de um banco de palavras, de um caderno de palavras, é exatamente para fazer esse tipo de tradução. Às vezes, a gente tem no nosso mindset, na nossa cabeça, que uma palavra tem aquele som, aquela tradução. E aí, quando estamos trabalhando com mais língua, a gente descobre que não. Tem outras coisas que podem ser traduzidas. Na verdade, isso também acontece em português. Palavras que são usadas para coisas diferentes. Alguém consegue me dar um exemplo de uma palavra que a gente usa em português que serve para mais de uma coisa? Tipo, hard vai ser difícil e duro. A gente tem em português palavras que são a mesma palavra, mas que a gente usa para coisas diferentes. Quem consegue lembrar de uma? Em português mesmo. Enquanto isso, eu vou mudando aqui, ó. Vou tirar aqui. Nós vamos trocar aqui de lado. Muito bem. Alguém consegue lembrar de alguma palavra que a gente usa em português em mais de um contexto com ideias diferentes? A mesma palavra significando outra coisa. Quem consegue lembrar de alguma? Beleza. Não? Ok. Oh, chegou aqui a palavra que eu estava procurando. Manga. A palavra manga. Então vamos ver, ó. A palavra manga depende do contexto. Pra gente ter. Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes você precisa traduzir do português para o inglês, tá? Então você vai ter a palavra manga. Manga é uma fruta, tá? E quando ela é fruta, ela vai ser mango em inglês. Mas ela nem sempre é fruta, tá? A manga pode ser parte da roupa. E aí ela vai ser sleeve. Mango quando ela for fruta, tá? E aqui, quando a gente tiver uma ramificação, também pode ser arm. Em português, a gente não usa isso. Mas aqui, ó, as duas traduções de mango, ó, nem tem frequência quase pro arm. Mas aqui, ó, sleeve e mango, ó, em português é a mesma palavra.
tanto para falar da fruta quanto da parte da roupa. Em inglês, ela vai ser duas palavras diferentes. Uma para a parte da roupa, que é sleeve, e a outra para a fruta. Então, é importante também ter isso em mente. Existem muito mais palavras em inglês do que em português. Tipo, é o triplo de palavras. Então, o vocabulário em inglês é muito maior do que o de português. Em português, a ideia da manga se repete muitas vezes. Então, nós vamos ter várias palavras, como botão, né? A gente vai ter botão de rosa, botão para ligar a televisão, botão da roupa também. Então, em português, as palavras são reutilizadas em diferentes contextos muitas vezes, né? O que cria um número baixo de vocabulário. Em inglês, não. Em inglês, eles têm bastante vocabulário, bastante mesmo. E eles vão usar muito mais palavras, principalmente adjetivos para as coisas, em números muito maiores que os nossos. Então, existem 3 vezes mais palavras em inglês do que em português, tá? Uma das razões que as pessoas, né, acabam deixando de aprender inglês é porque esse número de palavras é uma coisa importante para você poder falar. E aí, para você adquirir esse número de palavras, de novo, só você tendo contato com elas. Só você estudando de maneira sistemática que você vai chegar a essas palavras. Estudando elas em contexto, claro. A gente não vai poder descontextualizar essas palavras, senão elas não vão servir para coisa nenhuma. Tudo bem? Então, se você tem a opção de também usar o tradutor, fica à vontade. O Google Tradutor hoje traduz já textos inteiros, documentos inteiros, tá? Você pode escolher um documento